Olá meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Paulo Henrique, sou aqui da Assembleia de Deus em Governador Acha, Maranhão. Sou membro desta igreja. Para nossa meditação, eu gostaria de ler um texto encontrado no livro de Lucas, capítulo de número 24, o versículo de número 45 até os versículos, até o 49, versículo de número 45 até o versículo de número 49 da palavra do Senhor, que nos diz assim: Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Queridos irmãos, o texto sagrado que nós lemos aqui, em primeiro momento nós vemos aqui Jesus Cristo, ele falando do que viria a acontecer com ele e como os cristãos, os irmãos da igreja primitiva, eles deveriam proceder, como os irmãos da igreja primitiva, eles deveriam agir, como eles deveriam se portar logo após o acontecimento dessas coisas. Jesus Cristo ele fala aqui a respeito disso, nós podemos ver isso mais claramente lá no livro de Atos dos Apóstolos. Mas o que nós vamos extrair aqui desse texto não é como os irmãos procederam, mas as características de vida que os irmãos adotaram, mas as características para a vida que os irmãos adotaram. É tanto que o tema da nossa ministração, os irmãos já puderam ver aqui atrás, quais as características de um coração para Deus, quais as características de um coração de alguém que deseja servir a Deus, de alguém que deseja obedecer mais e mais ao Senhor nosso Deus. Nós destacamos aqui 3 características, existem muitas e muitas outras, mas nós acreditamos que essas aqui são os pilares para que você possa adotar para a sua vida as demais características de alguém que deseja servir a Deus e um coração voltado para Deus. A primeira característica que nós vamos mencionar aqui de um coração que deseja servir a Deus, é um coração com o desejo de conhecê-lo. Se você quer servir a Deus melhor, você tem que ter um desejo de conhecê-lo. Você precisa querer conhecer ao Senhor nosso Deus. Quando nós nos tornamos amigos de uma pessoa, nós a conhecemos muito bem, nós sabemos as vontades, os desejos daquela pessoa, o que ela mais gosta de comer, o que ela não gosta de comer, onde ela gosta de ir, o que ela não gosta de fazer. Enfim, nós conhecemos aquela pessoa, e com Deus não deve ser diferente. Deus ele é nosso amigo, ele é nosso Senhor, ele é nosso Pai, e nós precisamos conhecê-lo muito bem. E nós fazemos isso lendo a sua palavra, buscando mais e mais estudo da sua palavra, buscando mais e mais conhecimento da palavra de Deus, que foi a maneira que ele se revelou para nós, foi a maneira que ele se mostrou para todos nós. Então nós temos que buscar, temos que ter esse desejo de conhecê-lo. Um coração que está voltado para Deus, um coração para Deus, tem que ter o desejo de conhecer a Ele, tem que ter o desejo de conhecer ao seu Senhor, para que nós possamos ser cristãos melhores, para que nós possamos ser pessoas melhores. Nós temos que saber as vontades de Deus, saber o que Deus ele gosta, o que Deus ele não gosta, saber o que Deus ele quer para a nossa vida, o que ele não quer para a nossa vida. É preciso nós conhecermos ao Senhor nosso Deus. Essa é a primeira característica. A segunda característica que nós podemos destacar aqui de um coração para Deus é um coração que tem o desejo de obedecer a Ele. Não só conhecer a Ele, mas você precisa também obedecer a Ele. Nós precisamos ter esse desejo, ter essa vontade, não como algo forçado, não como algo que você vai fazer porque é obrigado, não, mas você tem que ter essa vontade por amor, você tem que ter essa vontade porque é algo maravilhoso, porque é algo que você vê que você precisa fazer para ser um cristão melhor, para ser alguém melhor, para ser uma pessoa melhor. Tem que ter um coração que deseja obedecer ao Senhor nosso Deus. Assim como eu falei, pelo fato de você conhecer a Ele, você também tem que ter esse desejo de obedecer a Ele. É uma das características primordiais, uma das características essenciais, podemos dizer assim, para alguém que deseja
ser um bom cristão, para alguém que deseja ser um servo fiel do nosso Deus. Nós temos que ter esse desejo de obedecer a Ele, e desejo de obedecer a Ele não só, como eu falei, da boca para fora, mas com amor, porque você viu o sacrifício que Ele fez, porque você viu as coisas grandiosas que Ele fez por você, porque você viu que Ele é Deus, nós podemos dizer assim. Então você tem que ter esse desejo de obedecer a Ele, tem que ter esse desejo de servir a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Na noite antes da sua crucificação, Jesus ele disse aos seus discípulos as seguintes palavras: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Guardareis os meus mandamentos. A palavra está lá em João, capítulo de número 14, versículo 15. Então, se nós amamos a Deus, nós temos que guardar os mandamentos dele, nós temos que guardar as coisas que ele deixou escrito para que nós pudéssemos fazer, as suas vontades. Nós temos que conhecê-las e também obedecê-las. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira e última característica que nós podemos destacar aqui de um coração para Deus é um coração que deseja compartilhar dele. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos que conhecer ao Senhor nosso Deus, ter esse desejo de conhecer, buscar mais e mais conhecê-lo. Temos que ter esse desejo de obedecê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E temos também que logo após essas coisas, não uma antes da outra, mas logo após essas coisas, logo após conhecer a Ele, obedecer a Ele, aí você tem que ter o desejo de partilhar dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus ele vai falar como os cristãos eles deveriam proceder, ele colocou aqui umas regras. Ele disse que eles deveriam sim compartilhar do amor dele, disse que eles deveriam sim ser testemunho das coisas que eles estavam vendo acontecer, mas eles tinham que ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder. Aí sim eles poderiam começar a partilhar desse amor. E com nós não é diferente. Nós precisamos conhecer ao Senhor nosso Deus, nós precisamos obedecer a Ele, ou seja, obedecendo a Ele você vai ser revestido do poder dEle, aí sim você vai partilhar do amor dEle. E também com um desejo sincero, com um desejo genuíno, não por obrigação, mas com um desejo de coração, um desejo de amor, um desejo mesmo voltado para o amor ágape, que é aquele amor que você sente, que Deus ele sentiu por nós e que nós sentimos por Ele, um amor que não precisa de recompensas para que você o tenha. Então, é esse desejo que nós devemos ter em nossos corações de partilhar do amor do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós assim não fizermos, nós vamos estar sendo pessoas egoístas. Imagine só você que descobriu um grande tesouro, você descobriu uma coisa tão linda que é o amor de Deus por sua vida, que foi o sacrifício que Jesus ele fez por você, e você não partilhar disso, e você não compartilhar dessas coisas. Então, nós precisamos fazer isso, nós precisamos ter esse desejo de partilhar o que Jesus ele fez pela humanidade, o que Jesus ele está fazendo pela humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos a cada dia ser mais e mais cristãos que têm essas características em nossos corações, que têm essas vontades em nossos corações, porque é isso que Deus quer, é assim que Deus ele quer que nós vivamos a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que a cada dia nós busquemos mais e mais a face do Senhor nosso Deus, porque nós vemos que o mundo ele está precisando de pessoas assim, ele está necessitando. Nós vemos que em todas as áreas, todas as esferas do mundo existem pessoas más, pessoas ruins, só fazendo coisas ruins. E os cristãos eles têm que mostrar o amor de Deus. Os cristãos, nós temos que mostrar o amor de Deus para essas pessoas, nós temos que mostrar o amor de Deus para o mundo. E nós só fazemos isso se nós adotarmos essas características para a nossa vida, se nós desejarmos conhecer a Ele, conhecermos a Ele, se nós desejarmos obedecer a Ele, passarmos a obedecer a Ele, e se nós desejarmos partilhar dEle, passarmos a partilhar desse amor dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos trazer essas características para a nossa vida, que nós possamos, se você ainda não tem, você possa trazê-las e começar a realizar essas vontades de Deus e começar a realizar essa missão que Deus ele deixou para a sua vida, porque todos nós temos uma missão, porque todos nós temos um dever de servir ao Senhor nosso Deus.
que a cada dia nós possamos buscar mais e mais a face de Deus, que com certeza Ele vai se revelar mais e mais para nós. Então, era essa a palavra que eu queria trazer para os irmãos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe mais e mais a vida dos irmãos.